Eu lembro-me que nesse caso ele inclusive nem encontrava a bengala para caminhar e sentia-se perdido, mantinha a limitação visual no plano espiritual, certo? Mas foi um caso que, à medida que nós vamos conversando, vamos induzindo bons sentimentos. Uma conversa tranquila, muito fraterna, não é? O próprio clima da reunião e o envolvimento dos amigos espirituais traz-nos a um estado de alma de bem-estar interior que não nos é habitual, superior àquilo que estamos habituados, e essa empatia cria estímulos no espírito comunicante e no médium a quem ele está ligado, certo? Posso falar dos casos que nós atendemos. Nestas reuniões, os amigos espirituais trazem só os casos que precisam de ajuda. Pode haver, e deve haver, penso eu, pela lógica, casos de invisuais que, ao desencarnarem, por força dos seus próprios sentimentos, etc., e dos seus méritos pessoais, tenham algum amigo espiritual, algum familiar em boa condição espiritual, que o abrace e ele sinta esse abraço por força dos seus próprios média de sentimentos, fale com ele e o conduza num processo terapêutico de restaurar a visão no corpo espiritual, certo? Com relativa rapidez. Isso acontece, tenho a certeza absoluta, embora não tenha experiência disso. Mas pelo que conhecemos da bibliografia espírita, isto faz todo sentido. Por outro lado, a experiência prática que temos nas reuniões mediúnicas, com vários invisuais que nos foram trazidos, nós nunca sabemos quem os amigos espirituais trazem para se manifestar. Fazemos formação antes, como atender, como ajudar, mas quem faz sobretudo o trabalho são os amigos espirituais. A gente só dá uma mãozinha, não é? O melhor que pode. Então, por exemplo, lembro-me que um caso de um invisual que chegou, o médium está sentado à mesa, começa o transe, começa a apalpar a mesa e a gente inicia um diálogo para tentar perceber qual é o problema, não é? Eu lembro-me que nesse caso ele inclusive nem encontrava a bengala para caminhar e sentia-se perdido, mantinha a limitação visual no plano espiritual, certo? Mas foi um caso que, à medida que nós vamos conversando, vamos induzindo bons sentimentos. Uma conversa tranquila, muito fraterna, não é? O próprio clima da reunião e o envolvimento dos amigos espirituais traz-nos a um estado de alma de bem-estar interior que não nos é habitual, superior àquilo que estamos habituados, e essa empatia cria estímulos no espírito comunicante e no médium a quem ele está ligado, certo? E à medida que vamos conversando, conhecendo a pessoa, o seu problema, vamos sugerindo esses sentimentos e a dada altura usamos uma técnica que é muito eficaz, mesmo que alguém não acredite nela, é muito eficaz sempre, que é uma prece espontânea, curta, quando o espírito está receptivo a fazê-la ou a acompanhar-nos. E nessa altura há uma intensidade vibratória espiritual muito forte, em que os amigos espirituais aproveitam porque ele está mais receptivo a absorver essa ajuda. E é nessa altura, por exemplo, que neste caso que eu me estou a lembrar, ele começa a dizer, numa felicidade bastante grande, que está a ver cores à frente dele, a passar à frente dele, como se fossem luzes, e diz as cores, verde, amarelo, vermelho, vai azul, vai dizendo essas cores, que são estímulos de readaptação, não é? A dada altura já consegue ouvir alguém a convidá-lo para o acompanhar, um médico espiritual, um enfermeiro espiritual, e a recuperação é bastante mais rápida do que nós poderíamos imaginar aqui na Terra. Acontece o mesmo, por exemplo, atendemos um caso de um mudo. Estão a ver como é um mudo, o esclarecimento neste processo é através de um diálogo normal, não é? E como é que como é que a gente vai falar com um mudo se ele não fala connosco, não é? Mas o facto de ele estar a envolver um médium já é um estímulo, é meio caminho andado, vamos dizer assim, porque o médium consegue falar. Ele mantém o atavismo no seu inconsciente após desencarnar, de ainda não conseguir. Mas a empatia vibratória é tão grande que a gente vai falando e sente mesmo uma intensidade vibratória grande, como se os sentimentos fossem energias que saem de nós e passam pelas nossas mãos, não é? E passam na direção de com quem estamos a falar, e a dada altura estimulamos para falar.
Passados a poucos minutos, numa conversa muito afetiva, muito densa, começa a tentar falar através do médium. O facto de estar ligado a um médium vai ajudar muito, porque o médium consegue falar. E a dada altura ele começa a recuperar a capacidade de falar, está felicíssimo. Ele já sabia que estava na vida espiritual, acabou por dizer que vinha com 3 amigos que lhe diziam: é hoje que tu vais conseguir falar, mas ele não acreditava. Já andava a tomar uns sumos e não sei o que mais, mas aquilo não saía da cepa torta. O nosso inconsciente é tramado, às vezes a gente não consegue ultrapassá-lo. Mas com esses estímulos e essas técnicas, ele ficou, ele andava a dizer: eu sei que estou a falar através do médium, mas só me apetecia falar não sei o que mais. E pronto, e lá foi todo feliz, estava já ciente, amparado na vida espiritual, mas foi uma situação, nessa noite só se manifestaram 2 espíritos, foi este senhor que era mudo, e foi um outro caso de um senhor que já desencarnado e já acompanhado na vida espiritual, que não conseguia manter o equilíbrio, que tombava para o chão, tinha que andar amparado, também foi ajudado. Portanto, isto é mais complexo do que a gente julga, mas pelo que os amigos espirituais nos dizem, pelo que nós temos visto e pelo que a bibliografia séria no Espiritismo nos comunica, é mais fácil trabalhar terapias no corpo espiritual, que é mais plasticizável pelo nosso pensamento, do que no corpo físico, embora o próprio corpo físico também tenha alguma plasticidade a nível das nossas capacidades de autossugestão e de manipulação do próprio pensamento, como está a medicina a estudar agora cada vez mais. Não sei se consegui responder à sua pergunta, mas isto é mesmo assim, os invisuais vão ver, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar. Porque isso é uma limitação temporária do corpo físico que não se justifica que continue na vida espiritual.